Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República inaugurou hoje o edifício do Ministério da Agricultura, construído após o incêndio de 2007. Firmino-se espera maior eficiência no trabalho e autossuficiência na produção. No investimento de 92,5 milhões de dólares financiados pelo governo, foi erguido este edifício onde volta a funcionar o Ministério da Agricultura. Depois do incêndio de 2007, teve que ser demolido o antigo edifício, isso em 2014, e em maio de 2015 arrancavam as novas obras. Firmino foi chamado a inaugurar o edifício esta sexta-feira e, mesmo antes de cortar a fita que simboliza o ato, recebeu explicações sobre as características do edifício. Portanto, CCTV, que é videovigilância, detecção. Conheceu de perto os compartimentos e veio depois a parte das intervenções. É nossa expectativa que a presente infraestrutura venha contribuir para o aumento de eficiência e celeridade nas ações desenvolvidas pelo Ministério e melhorar a capacidade de resposta às preocupações dos cidadãos e instituições com vista ao aumento da produção em Moçambique. E porque o investimento feito poderia ter sido aplicado em outras áreas, o estadista defende maior conservação do edifício. O Estado moçambicano, usando o sistema leasing bancário, financiou a construção e o apetrechamento. Como vimos, a entrada, o orçamento final da obra foi de 92,5 milhões de dólares americanos. É muito dinheiro que estamos a pagar. Dinheiro, só para dar exemplo, que poderia construir 119 quilômetros da Estrada Nacional número 1, portanto, de Tambara a Lusa, ou pagar um troço de 138 quilômetros em construção de Quamba a Muita, com 60% de perda de valor, que é 92 milhões. O alvo final deste edifício não são funcionários que aqui irão trabalhar. O público-alvo desta infraestrutura são milhões de produtores e outros ingredientes na cadeia de valor de produção agrária. É o povo moçambicano que, a partir de agora, deve ser servido e daqui promover o crescimento da agricultura em Moçambique. Durante o período em que decorriam as obras, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar vinha funcionando na Avenida Joaquim Chissano, próximo à Praça da OMM, na cidade de Maputo. Adriano Malian diz que o governo vai continuar a negociar os modelos de pagamento das dívidas ocultas, porque, sendo não ilegais, as dívidas foram contraídas com garantias do Estado. O ministro da Economia e Finanças diz, contudo, que o Executivo tudo fará para não prejudicar o Estado. Numa altura em que uma das questões que se levantam sobre as dívidas ocultas é se o Estado deve ou não pagar, tendo em conta o processo que corre na Justiça e que há acusados, o titular da pasta de Economia e Finanças diz que o Executivo não tem como deixar de negociar as formas de pagamento com os credores. Nós começamos o processo de negociação e é um processo que tem que ser, porque o Estado, para os credores, o Estado está em dívida, porque há garantias que o Estado assumiu. Agora, os eventos que vão surgindo, na altura quando nós estamos a discutir, isso não existia. A garantia que fica é de uma negociação que seja sustentável para o Estado moçambicano. Agora, o que nós temos que garantir como representante do Estado é fazer tudo para que o Estado não saia prejudicado e que também as condições que nós conseguirmos sejam sustentáveis para podermos continuar, porque sempre, enquanto formos o Estado, vamos precisar de apoio externo e é preciso ficar claro isso. Portanto, é nessa perspectiva.
Refira-se que na semana passada foram detidas 9 pessoas iniciadas no esquema das dívidas ocultas num processo onde constam 18 arguidos. As detenções acontecem depois da detenção, a 29 de dezembro passado, do deputado Manuel Changi, na vizinha África do Sul, também implicado no mesmo esquema, entretanto, pela justiça norte-americana. O ministro da Economia afirma que o déficit orçamental para as eleições deste ano não vai impedir que as mesmas aconteçam. Malian disse que, se não houver apoio de parceiros, haverá necessidade de voltar ao Parlamento para um orçamento retificativo, de modo a viabilizar o escrutínio. Dos 14 bilhões de meticais necessários para as eleições presidenciais, legislativas e dos governos provinciais, a Comissão Nacional de Eleições tem apenas cerca de 6 bilhões, ou seja, menos que a metade do valor necessário. A esperança do Executivo moçambicano é de haver algum apoio dos parceiros, mas a não existir, tal não deve inviabilizar as eleições. Se não conseguirmos os parceiros, nem que seja preciso irmos ao Parlamento para reduzir em algum sítio, vamos ter que fazer as eleições. Mas neste momento estamos a discutir com a Comissão Nacional de Eleições, que é para ver onde é que podemos ainda mexer e ao mesmo tempo que nós continuamos a negociar com os parceiros para ver se podem apoiar. Comparativamente às eleições de 2014, houve um aumento no orçamento para as eleições previstas para este ano. Maleani justifica que tal se deve à necessidade de novos equipamentos, além do fato de este ano as eleições gerais incluírem a escolha dos governadores das províncias. Só para ter uma ideia, só o delegado de mesa vale cerca de 5,9 bilhões. E depois há novos equipamentos que tem que ser, porque 2014 para cá, mesmo as máquinas que são usadas, tem que ser reposto. Portanto, há muita coisa nova, não só o modelo, mas é também a reposição de algum material que é necessário atualizar e é isso que faz mudar e aumentar um pouco os custos. As eleições gerais estão marcadas para 15 de outubro de 2019 corrente, sendo que o recenseamento arranca a 1 de abril. O ministro do Interior confirma 3 ataques em Cabo Delgado ocorridos ontem, onde os ataques visou uma caravana da Anadarko, uma das petrolíferas que explora gás naquele ponto do país, e em consequência do mesmo, 2 técnicos da empresa ficaram feridos. Basílio Monteiro revelou que, em conexão com o caso, foram detidos 4 indivíduos. Ontem, dia 21 de fevereiro de 2019, um grupo de malfeitores realizou uma incursão criminosa que incidiu sobre 3 aldeias, uma das quais Matapata, e esta incursão ocorreu num intervalo de tempo das 16 até perto de 18 horas. Coincidiu com o movimento de viaturas da empresa Anadarko, que, ao passar pela aldeia Matapata, os malfeitores arremessaram contra uma viatura alguns disparos, que resultaram em ferimentos a 2 técnicos da empresa Anadarko e, ao nível da aldeia, também registramos alguns danos em habitações e, precisamente para aquela aldeia, também 2 membros da comunidade. Perante este cenário, porque as forças de defesa e segurança têm um compromisso para assegurar a tranquilidade e o sossego das comunidades e, de forma particular, garantir que todas as empresas que operam naquele espaço
na área petrolífera e áreas conexas vai empenhar um conjunto de unidades das Forças de Defesa e Segurança para assegurar a proteção de todos os acampamentos e locais de trabalho das empresas petrolíferas e conexas. Nós estamos determinados a tudo fazer para que um ato idêntico a este não volte a ocorrer. Nem naquele teatro e muito menos no outro. É assim que, nas próximas horas, unidades complexas das Forças de Defesa e Segurança, como referimos, começarão a movimentar-se para aquele teatro. Temos convicção que consolidaremos o ambiente de segurança, não apenas nos acampamentos, mas também nos locais de trabalho destas empresas e outras conexas. O Tribunal Judicial de Nampula adiou o julgamento do caso de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito envolvendo o empresário Momad Rasul. O arguido chegou a ser detido em 2017 e pagou uma caução de 8 milhões de meticais para aguardar o julgamento em liberdade. Estava marcado para esta sexta-feira o início do julgamento de um dos empresários mais influentes nas cidades de Nampula e Nacala, identificado por Momad Rasul Rahim. Entretanto, a sessão foi adiada para uma data a anunciar porque o magistrado que representa o Ministério Público não esteve presente. Momad Rasul deverá responder por 4 crimes, nomeadamente branqueamento de capitais, fraude fiscal, contrabando e enriquecimento ilícito. O caso foi dado o nome de Nacala Gate e é tido pelo Ministério Público como uma das evidências de que Nampula lidera a lista dos casos de lavagem de dinheiro em Moçambique. Consta da acusação que, através das empresas Rasul Trading, SS Cimentos Limitada e a Sociedade Saidata Imobiliária, o indiciado fazia transferências de uma empresa para outra para ocultar a origem de avultadas somas de dinheiro e possui dívidas junto à direção da área fiscal de Nacala Porto, no valor global de mais de 63 milhões de meticais, pelo fato de não ter declarado devidamente e com regularidade os rendimentos nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 e 2016. Segundo a acusação do Ministério Público, Momad Rasul Rahim recebeu através das contas bancárias ligadas às suas empresas o valor de mais de 741 milhões de meticais, resultante em grande medida de operações de depósito de elevadas somas em numerário e de forma fraccionada. O depósito foi feito por pessoas singulares a partir das cidades de Maputo e Beira, bem como da província da Zambésia. Este é o processo número 67/03/P/18 da Procuradoria Provincial de Nampula, o mesmo que ostenta a referência 29/5ª secção/TGPN/2018. O arguido chegou a ser detido em 2017 e pagou uma caução de 8 milhões de meticais para aguardar o julgamento em liberdade. E a PRM na Beira exorta aos membros da Renamo que disputam a liderança na província para recorrer ao diálogo no sentido de resolver os seus diferendos, por forma a contribuir na manutenção da ordem. A polícia em Sofala teme que os desentendimentos no seio da Renamo em relação à eleição e ou indicação de delegados políticos da cidade e da província venham contribuir na criação de um ambiente desagradável neste ponto do país. Daí que o comandante provincial da PRM deslocou-se no fim da manhã desta sexta-feira à sede provincial deste partido, acompanhado pelo diretor da Ordem de Tranquilidade Públicas, a fim de se inteirar do caso e exortar a Renamo para pautar pelo diálogo. Porque é do diálogo, conversando, que as pessoas se entendam. Então, esta mensagem simplesmente nós trazíamos para esta delegação, para com os membros que encontramos, transmitimos esta mensagem e eles foram pistas que vão fazer chegar às outras partes e vão sentar para se entenderem. Isso para que amanhã
não crie aquilo que é a desordem nesta cidade. O delegado eleito de Renamo começou por referir que o ambiente no seio do seu partido é tranquilo e que o receio de alguns membros em participar nas atividades políticas na sede deste partido, temendo ser agredido, tal como foram queixar na polícia, é infundado e que a relação com a direção do partido é excelente. E daqui ninguém vai ser dado porrada ou ser batido ou ser deixado fora. Venha trabalhar para o bem da Renamo e o bem do nosso país. E nós estamos à espera só de orientação do presidente. O presidente do partido nós temos que sabe ter seu formato. Portanto, estamos à espera de uma orientação de trabalho. Né? Tem falado com o presidente do partido? Não, por enquanto ainda, mas acredito que algumas diligências estão sendo feitas e ele está muito satisfeito. E acredito que hoje até amanhã vamos começar a falar para o bem do nosso partido. Este grupo de membros da Renamo tem agendado uma conferência provincial para o próximo dia 27 deste mês, que tem como objetivo analisar e aprovar o relatório das atividades do ano passado e a proposta do orçamento anual da delegação e ainda analisar e aprovar o plano de ação da Comissão Política Provincial. A população de Tambara e Machaz, na província de Manica, está a passar fome em consequência do mau rendimento da campanha agrícola passada. Só em Tambara, a fome afeta 29.500 pessoas. Há registro de insegurança alimentar nos distritos de Tambara, a norte, e Machaz, a sul, da província de Manica. As populações daquelas zonas já se queixam de falta de excedentes agrícolas para superar a situação. Só no distrito de Tambara, os efeitos da estiagem estão a impactar em pouco mais de 5.900 famílias, correspondente a 29.500 pessoas, dos postos administrativos de Nhacafula, Nhacolo e Buzua. A STV, algumas pessoas residentes de Tambara contaram o drama da fome que se vive naquele distrito. A situação de fome aqui em Tambara está muito carenciada e as pessoas estão a viver mal, não tem produto alimentar. Está há 3 anos que não cai chuva e por isso esse ano tivemos chuva e os gafanhotos estão a destruir as machambas e pedimos para o governo nos ajudasse com produto alimentar para conseguir sustentar as nossas famílias. De milho estamos a gostar porque temos tantos anos e estamos a sofrer com fome assim agora. O governo tentou maneira para criar um grupo de fazer de projeto para as pessoas receber pouco para essa fome, para reduzir pouco. Foi com base no grito de socorro da população que o Governo Provincial de Manica, através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, alocou 130 toneladas de produtos alimentares, constituído por arroz, farinha de milho e feijão manteiga, para ajudar as famílias afetadas em Tambara. Tivemos situações que efetivamente provocaram alguma insegurança alimentar por causa da estiagem, aquele fenômeno natural que não permitiu que nós tivéssemos boa colheita e também não permitiu que nós tivéssemos suficiente reserva alimentar para podermos nos alimentar desde a campanha passada agrária para a campanha que está a decorrer neste momento. Por isso nós viemos cá para fazer a entrega de alimentos, a entrega de comida para que a população do posto administrativo de Nhacolo possa se alimentar e tenha força para continuar a empenhar-se na presente campanha agrária que está neste momento a decorrer. O delegado do INGC em Manica diz que a situação do distrito de Machaz é confortável, devido à queda regular da chuva que se registra naquele ponto da província. Temos outro ponto de situação que é a situação do distrito de Machaz, mas a situação de Machaz é controlável. As plantas estavam em situação de, digamos, aquilo que é estresse hídrico. Estresse hídrico quer dizer houve insuficiência de água para alimentar aquilo que são as plantas. Mas da monitoria que fizemos há 3 dias, a situação já melhorou porque choveu bastante lá, a precipitação foi suficiente e as plantas já estão a tomar o seu ritmo normal. De uma maneira geral, Manica espera alcançar bons resultados na presente campanha agrícola, devido à queda regular da chuva que se registra em maior parte dos distritos da província. Enquanto isso, o economista João Mosca defende que o governo deve desenhar políticas públicas que estimulam o investidor interno a produzir com o objetivo de abastecer o mercado local e reduzir os índices de prevalência da desnutrição.
De acordo com o relatório sobre a situação da nutrição no mundo, lançado esta quarta-feira em Maputo pela Comissão Eat Lancet, mais de 820 milhões de pessoas passam fome e as demais têm uma dieta deficitária. Em meio a essas milhões de pessoas, está Moçambique, que ainda tem uma taxa de desnutrição crônica que ronda em torno de 43% e a insegurança alimentar segue com 24%. O relatório avança que a redução da desnutrição crônica e a promoção de uma dieta alimentar segura e saudável no mundo passa por atacar 5 aspectos, nomeadamente procurar obter um compromisso internacional e nacional para mudar para dietas saudáveis, reorientar as prioridades agrícolas de produção de grandes quantidades de alimentos para produzir alimentos saudáveis, intensificar de maneira sustentável a produção de alimentos para aumentar a produção de alta qualidade, governança forte e coordenada da terra e dos oceanos, reduzir pelo menos pela metade as perdas e os desperdícios de alimentos. Para o caso específico de Moçambique, o relatório não determina que medidas devem ser adotadas para reverter o cenário, mas o economista João Mosca propõe a criação de políticas públicas que possam estimular o pequeno agricultor a produzir para abastecer o mercado interno, uma vez que mais de 90% da produção de alimentos no país provém dos camponeses. Mas se você somente garantir comercialização, preço, boas estradas para os comerciantes chegarem aos locais de produção, se você garantir isto, com certeza que a produção vai crescer muito. Isso, infelizmente, não tem acontecido, não é? Além de investir no pequeno agricultor, João Mosca diz que é preciso que se aumente o rendimento das pessoas, sobretudo nas zonas rurais, para que possam ter uma dieta saudável. Então, a primeira questão principal é como aumentar o rendimento das pessoas, não é? Não só no meio urbano, como também no meio rural. Para quê? Para que haja maior acesso, maior facilidade de aquisição de alimentos. É verdade que nos últimos anos, exceto os últimos 2 ou 3, o rendimento das pessoas em média nacional tem aumentado de forma algo significativa, mas é verdade também que esse aumento do rendimento se tem concentrado num grupo pequeno, restrito da população, não é? O economista alertou igualmente para a criação de políticas que possam conter o crescimento populacional que não está a acompanhar o lento crescimento econômico do país. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Volta ao Jornal da Noite. Tomou posse hoje o novo diretor-geral do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga. Durante a cerimónia, Carlos Agostinho do Rosário disse que o tráfico de droga e suas conexões põem em causa o sistema financeiro. Pedro Comissário Afonso tomou posse esta sexta-feira como novo diretor-geral do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga. Assume o cargo numa altura em que, segundo o primeiro-ministro, o tráfico e consumo de drogas desestabiliza países e seus sistemas legais e financeiros e hipoteca o futuro da juventude. No nosso país, vários indicadores mostram que, nos últimos anos, o tráfico de consumo ilícito de droga tem vindo a assumir proporções crescentes. A principal consequência do tráfico e consumo ilícito de droga tem vindo a refletir-se no aumento do índice da desistência escolar, violação doméstica, criminalidade, novas infecções de HIV/SIDA, acidente de viação, entre outras. Esta situação foi confirmada pela Ministra da Juventude e Desportos, que no seu relatório sobre a implementação da política da juventude, referiu que o número de jovens e adolescentes atendidos nos serviços de psiquiatria devido ao consumo de narcóticos tem vindo a subir. Foram atendidos cerca de 10.120 pacientes nos serviços psiquiátricos com perturbações mentais e comportamento resultante do consumo de substâncias psicoativas. Deste universo, 2.429 pacientes foram atendidos no regime de internamento e 7.691 nos serviços de consulta externa. Destes, o do sexo masculino continua a constituir a maioria dos pacientes, com cerca de 81%. Por isso mesmo, Pedro Comissário diz que o seu primeiro desafio
é conhecer rapidamente a nova instituição que vai dirigir e formar uma equipa capaz de dinamizar o combate ao tráfico e consumo ilícito de drogas. O segundo desafio é garantir que o gabinete atue com eficácia na sociedade moçambicana, porque nós queremos que a nossa juventude, que todo o povo moçambicano cresça de uma forma saudável. Após empossar Pedro comissário, Carlos Agostinho do Rosário orientou no seu gabinete a reunião do Comitê Interministerial de Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens, que avaliou o grau de implementação da política da juventude em 2018. O mercado, com capacidade para mais de 200 comerciantes, está sem vendedores há cerca de um ano em Nampula. Enquanto isso, o comércio informal na rua aumenta a cada dia. É uma das heranças do falecido edil Mahamuda Murani. O centro comercial de Namicopo foi financiado pela empresa Corredor de Desenvolvimento do Norte e compreende uma área com bancas abertas, outra com barracas para certo tipo de comércio, para além de restaurantes e outros espaços de interesse público. Namicopo é o bairro suburbano mais populoso de Nampula. Por isso, acreditava-se que uma infraestrutura destas ia quebrar a dependência com o centro da cidade. Entretanto, cerca de um ano depois da inauguração, não há comerciantes a usarem o espaço. Desde que foi inaugurado este mercado no dia 17 de abril do ano passado, só funcionou por alguns dias. Daí os ocupantes acabaram abandonando. De lá para cá, não trabalhou mais. Faz falta sim para nós. Ainda não abriram. Desde que a Morani morou até hoje, não estou a ver nada. Nós estamos a passar mal, porque saímos daqui até Patria Nampula, daqui até no Pinto Soares. Aqui não tem pessoas para vender, nós estamos a passar mal, não sei porquê. A menos de 1 quilômetro do centro comercial de Namicopo fica este local onde os moradores fazem as suas compras. É um sítio que, pelas imagens, não oferece condições de segurança para a atividade comercial. E os comerciantes dão uma justificação para permanecerem aqui, no mínimo, curiosa. Ainda não nos mandaram embora para vendermos lá. É preciso vos mandar embora aqui para poderem ir para lá? Sim! Agora vamos sair como? Não temos como para sairmos daqui. Nos próximos tempos, o Conselho Autárquico de Nampula vai desencadear uma campanha para sensibilizar os vendedores informais a ocuparem o centro comercial de Namicopo. O município tem um plano de acomodar comerciantes que vendem ao longo da estrada da rua de Namicopo. E nós, numa primeira fase, vamos mobilizar aquela população toda para ocupar aquelas bancas e, em seguida, também vamos mobilizar os comerciantes que vendem na Bateria Nampula ao longo da Estrada Nacional, para que também esta população se transfira para aquele mercado de Wampavara. Um dos grandes problemas de saúde pública que o Conselho Autárquico de Nampula enfrenta de forma sistemática é a cólera. E este cenário claramente que propicia a eclosão da doença. Célio Mugavé e Ricardo Machava, STV. E na página internacional, mais de 80 milhões de nigerianos vão amanhã às urnas para eleger o novo chefe do Estado. O presidente da Nigéria diz que a segurança está garantida para que haja eleições tranquilas. As eleições presidenciais na Nigéria, que deveriam ter acontecido a 16 de fevereiro, têm lugar este sábado. São mais de 80 milhões de eleitores nigerianos convidados a escolher o novo chefe de Estado, entre os dois principais candidatos, Muhammadu Buhari, atual presidente da Nigéria, e o antigo vice-presidente Atiku Abubakar. Buhari, que procura conquistar o seu segundo mandato, apelou esta sexta-feira aos eleitores que vão votar sem medo, pois a segurança eleitoral está garantida. Este apelo vem em desafio às ameaças do grupo terrorista Boko Haram, que avisou os nigerianos que não votassem. Recentemente, Buhari foi criticado pela oposição quando afirmou que qualquer indivíduo que tentasse obstruir o processo eleitoral poderia pagar pela sua própria vida.
Cresce a tensão na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro ordenou o encerramento da fronteira com o Brasil para impedir a entrada da ajuda humanitária. Mas o presidente interino Juan Guaidó continua a insistir na abertura das fronteiras. A partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrado. Há um dia para concretizar-se o plano de permitir-se a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro ordenou o encerramento da fronteira com o Brasil e promete fechar a outra com a Colômbia. As forças de segurança que apoiam Maduro também atacaram as caravanas organizadas por Juan Guaidó, que se dirigiam para as fronteiras. Maduro diz que os produtos de ajuda humanitária enviados pelos Estados Unidos estão estragados e só vão causar doenças na Venezuela. Ainda na quinta-feira, o presidente venezuelano anunciou a entrada de 7 toneladas de produtos de ajuda humanitária enviadas pela Rússia. Em reação, o Brasil diz que da parte do seu território, o plano mantém-se para entregar a ajuda humanitária. Juan Guaidó, apoiado pelos Estados Unidos e vários países da Europa, diz que fará de tudo para que no sábado a ajuda humanitária entre na Venezuela. Convido a breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país, prevê-se a máxima para Maputo, 35, 24 de mínima, Xixai, 33 de máxima, 22 de mínima, Inhambane, 31 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira, 31 de máxima, 24 de mínima, Quilimane, 33 de máxima, 22 de mínima, Chimoio, 30 de máxima, 18 de mínima, Tete, 32 de máxima, 23 de mínima. Na zona norte do país, Nampula, 28 de máxima, 22 de mínima, Pemba, 32 de máxima, 24 de mínima, Lixinga, 25 de máxima, 17 de mínima. De volta ao Jornal da Noite, o Fundo de Promoção Desportiva vai lançar um concurso público para a requalificação do Complexo Desportivo de Zimpeto. Neste momento decorre a elaboração dos termos de referência que vão ditar a escolha do parceiro para o investimento. Plano diretor para a requalificação do Complexo Desportivo do Zimpeto, junto ao Estado Nacional, foi elaborado ano passado, apresentado e aprovado pelo Conselho de Ministros. O Fundo de Promoção Desportiva quer erguer um pavilhão multiusos, um campo de ténis, um centro de estágio e outros empreendimentos de cariz econômico para rentabilizar e garantir a manutenção do espaço. Entretanto, ainda não há datas para o arranque das obras. Neste momento estamos a trabalhar, a preparar os termos de referência para se lançar o concurso na busca de parceiro, não é, para esse investimento. Estamos a falar essencialmente de um plano diretor que tem uma parte comercial e uma parte desportiva. Estamos a dizer a parte comercial porque sentimos que há necessidade de buscar financiamento para suportar aquilo que são as atividades de desporto e sempre mantendo aquilo que é a componente desportiva. Os termos de referência em elaboração vão determinar a responsabilidade de cada integrante no processo. O Fundo de Promoção Desportiva acredita que ainda este ano vão se registrar avanços para a implementação do projeto. São fases, não é? Estamos a dizer que o lançamento do concurso vai ter, claro, um parceiro que vai fazer o investimento, então acreditamos que nós já começamos com o processo. Tem várias etapas e que este ano esperamos ver aprovado, não é? O indicado, o parceiro para a implementação deste projeto. Entretanto, o Estádio Nacional do Zimpeto não se tem mostrado bom exemplo de autossustentabilidade. Nós acabamos refazendo o nosso plano diretor, que temos a parte comercial, onde nós também vamos buscar podemos chamar uma renda que vai autofinanciar esta atividade desportiva. O Complexo Desportivo do Zimpeto vai incluir também apartamentos e centros comerciais. Moçambique conquistou 21 medalhas no Campeonato Africano de Natação da Zona 4, prova que teve lugar de 16 a 20 de fevereiro corrente em Windhoek, Namíbia.
Numa competição que teve como grande vencedor a África do Sul, a Seleção Nacional de Natação conquistou 4 medalhas de ouro, 9 de prata e 8 de bronze. Na classificação geral, Moçambique ficou em 8º lugar com um total de 1.014,5 pontos. O destaque vai para a nadadora Melissa Rocha, do Clube Naval, que conquistou 7 medalhas, das quais 2 de ouro. Daquilo que eram os objetivos traçados para esta competição, nós conseguimos alcançar, conseguimos melhorar a nossa prestação anterior, conseguimos lugares de pódio e conseguimos que os nossos atletas melhorassem a sua posição no ranking regional. Nesta prova, a Seleção Nacional de Natação era composta por 10 atletas masculinos e 4 femininos na natação pura e uma do sexo feminino na categoria de antigos nadadores. A Federação Moçambicana de Natação pretendia levar mais nadadores, mas tal não foi possível devido a dificuldades financeiras. Levamos aqueles que foi possível levar nas condições que tínhamos. Houve um esforço muito grande, conseguimos levar uma delegação de 15 atletas, que foi muito positivo, mas nós tínhamos atletas que poderiam também ter trazido medalhas nesta competição. Lembre-se que na última edição da prova, Moçambique participou na competição com apenas 4 nadadores. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Boa noite.